Fala galera, beleza? Você também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, o Trump, presidente dos Estados Unidos, arranjou uma briga bem feia com o Twitter e isso pode colocar em risco a vida do Twitter e de outras redes sociais nos Estados Unidos e também, claro, no mundo, depende de como essa notícia se espalhar. Já tinha um papo meio estranho na União Europeia nos anos anteriores e isso agora é bem forte nos Estados Unidos. Se você quer entender isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Então tá. Vamos entender esse contexto, ó, por que surgiu essa briga. Esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos, e nesse ano de eleição, o Trump, se você perguntasse para mim até o final do ano passado, quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos? Era, sei lá, 95, 98% de certeza que seria o Trump. Um desemprego mínimo recorde, um crescimento geopolítico americano nas questões do Irã, na Coreia do Norte, enfim. O povo americano, principalmente os republicanos mais conservadores, eles são ávidos por essa interferência americana como se fosse uma espécie de poder moderador do mundo. E o Trump ele conseguiu fazer isso nos últimos anos, com toda certeza. Só que esse ano a gente teve bastante problemas na economia americana. O desemprego aumentou muito de uma hora para outra. Aliás, um ponto bem importante é essa questão do desemprego tão baixo tem a ver com as pequenas legislações trabalhistas que existem nos Estados Unidos. Então é muito barato, muito fácil você contratar, mas percebam como o desemprego ele aumenta de uma hora para outra também por essa legislação mais fácil. É muito fácil você demitir nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é muito mais complicado, só para a gente ter um efeito de comparação. E outra coisa também, os Estados Unidos é o centro dessa pandemia que vem acontecendo, mais de 100 mil mortes desde o início. Então muita gente está condenando, está falando assim, olha, o Trump não soube lidar muito com essa questão, aí a gente está vendo o conflito com a China, olha, o Trump também não está sabendo moderar o conflito com a China, aumento do desemprego, e nisso os democratas eles vêm ganhando popularidade. Se somar a questão de Minneapolis, por exemplo, que a gente teve na ação policial contra negro e tal, isso acaba associando também a imagem do Trump, enfim. Ele está num turbilhão que não poderia acontecer nesse momento, justamente que é ano eleitoral. Como a gente está no meio de uma pandemia e o ano eleitoral vai acontecer, é bem possível que vá acontecer a votação, em grande parte por meio de cartas, que é uma coisa legítima nos Estados Unidos. O Trump foi lá e postou no Twitter, olha, eu discordo da questão das cartas, porque essas cartas elas podem ser modificadas, os democratas vão arruinar o processo eleitoral, vai ter interferência, todo aquele xadrez ali que existe, né, para tentar fazer algum tipo de explicação, enfim. E nisso, o Twitter foi lá e colocou uma notícia, que nem aparece no YouTube aqui. Se, por exemplo, eu falo sobre, não posso falar a palavrinha, né, mas sobre a coisinha, o vírus aí que vem se espalhando, aparece no YouTube aqui embaixo. Ah, para mais informações, taranã, como se eu estivesse propagando algum tipo de fake news sobre o assunto. O Twitter ele fez isso também. O Trump ele publicou uma questão sobre uma possível falta de legitimidade na votação por carta, e o Twitter foi lá e colocou ali embaixo uma notícia verdadeira relacionada como se o Trump estivesse passando uma fake news. Isso deixou o Trump pé da vida. Por quê? Porque ele já é suspeito, a última eleição dos Estados Unidos já foi suspeita de ter interferência, muito grandes suspeitas, né? Tem até um documentário no Netflix que eu recomendo, chamado Privacidade Hackeada, que fala sobre esse processo eleitoral, em que os russos, agências de inteligência, redes sociais, Facebook, através de fake news e através de aquela questão da pós-verdade, ele foi, através dos seus algoritmos, criticando a Hillary Clinton e exaltando o Trump. Então, assim, esse ano as redes sociais, elas estão batalhando muito para que não aconteça nenhum tipo de interferência, tentando combater as supostas fake news, etc. O Trump, pé da vida, o que fez? O que, Twitter? Vocês estão considerando que a minha informação é fake news? Então vocês têm um tipo de editorial, né? Então beleza, vou baixar um decreto aqui, ó, que vai totalmente contra vocês. Em que sentido que esse decreto vai contra? Vamos imaginar, por exemplo, ó, a rede social, não nos Estados Unidos, mas no mundo praticamente, ela não se responsabiliza por coisas que ali acontecem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô aqui ó, com uma camiseta do Mestre Yoda. O Mestre Yoda tem direito autoral sobre ele, né? Existe ali o George Lucas, a Disney agora, né, que é dona da rede de franquia Star Wars e tal. O que a Disney ela poderia fazer? Ela fala assim, olha só, o Ricardo está usando a imagem do Mestre Yoda sem autorização da gente. Então eu vou entrar na justiça contra ele, ele vai ter que pagar danos, etc. tal. Percebe? Contra mim, é difícil conseguir fazer isso, tá? Só que imagina que o Trump, ele fez com que essa questão dos direitos autorais, direito de propriedade, não ficasse a cargo das redes sociais. Ou seja, não é o YouTube que é responsável por eu estar usando essa camiseta e talvez ferindo os direitos autorais. Não é o Facebook que é responsável, não é o Twitter que é responsável. E sim o criador de conteúdo. Ou seja, exime de culpa as redes sociais.
que é uma coisa que na prática viabiliza a utilização das redes sociais. Imagina, no passado, por exemplo, estava tendo uma discussão na Europa justamente sobre, na União Europeia, justamente sobre isso, sobre o direito intelectual. Então, a questão da propriedade de ideias, das patentes, etc. O YouTube, ele seria responsável caso tivesse algum tipo de ferimento ao direito de propriedade. Só que é uma coisa muito abstrata isso, que nem eu falei pra vocês. Isso aqui. E se a Disney, por exemplo, entrasse com um processo contra o YouTube, justamente porque eu estou utilizando uma coisa que é deles? E aí não sou eu responsável, é o YouTube. Vocês já imaginaram as redes sociais tendo que fiscalizar exatamente todas as postagens, todos os vídeos, todas as coisas que são colocadas? Seria uma coisa que na prática inviabilizaria. Na União Europeia ainda bem que não passou isso, e o Trump agora acabou com isso, ou seja, o Twitter, ele vai ser sim responsável, já que eles estão fazendo linha editorial, segundo o Trump, já que vocês estão censurando, já que vocês estão vendo tudo que eu posto para falar o que é fake news ou não, acabou isso, vocês serão responsabilizados caso haja algum tipo de ferimento à propriedade e tal. Isso, na prática, inviabiliza o Twitter, porque imagina verificar todos os tweets que são postados por dia. Por que ele fez isso? De novo, né? Aí já sai do campo da informação, entra no campo da especulação, o que eu acho. O Trump está sendo muito associado, aliás, a direita conservadora está sendo muito associada a fake news, aqui no Brasil também, né? Muito associada a fake news e tal. E isso é uma coisa que pode manchar a imagem dos candidatos na eleição, a imagem do Trump. Então o que ele está fazendo é uma espécie de jogar um verde, ou seja, estou ameaçando você, Twitter, porque você sabe que sem esse decreto, aliás, com o decreto que ele fez, inviabiliza a sua noção, inviabiliza a sua participação como rede social, para o Twitter pedir desculpa, voltar atrás e o Trump também voltar atrás. Porque se ele mantiver isso e aumentar isso para YouTube, Facebook, Twitter, outras redes sociais, na prática, inviabiliza. Não existe rede social que consegue, postagem por postagem, ficar definindo. Nem que seja algoritmo, porque o algoritmo erra muito também. Mas postagem por postagem, ficar definindo o que é direito autoral. E fora que direito autoral é um contexto muito abstrato também. Beleza, galera? Deu para entender essa guerrinha entre Trump e Twitter? Acho eu que não vai pra frente, tá? Twitter vai pedir desculpa, falar que vai melhorar o monitoramento e o Trump vai voltar atrás. Não é benéfico pra nenhum dos dois, essa é a verdade. Beleza? Então tá, galera. Beijos, abraços, tchau e até o próximo vídeo. Deixa nos comentários também se vocês entenderam, se vocês concordam, acha que tem que ter um financiamento maior, olhar mais, enfim, etc. Porque na prática, a gente percebe que, assim, pessoal, mas é censura o que estão fazendo com o Trump. Convenhamos, galera, que não é censura, porque censura seria se partisse do Estado. O Twitter, o Facebook, etc., são empresas privadas. Pessoal, mas eles são esquerdistas. Beleza, juro que eu não sei, tá? Tô colocando uma hipótese. São esquerdistas e estão boicotando a direita. Beleza, galera, mas é um direito deles. Quando você assina um contrato, porque quando você assina lá, né? Assina uma declaração e tal, você está assinando que você concorda que tudo que tem lá. E uma das coisas é que ele pode excluir a sua conta sem aviso prévio. Ou seja, enfim, é uma empresa privada. Beleza? Então tá, galera. Beijos, abraço, tchau e até o próximo vídeo. Falou!